Legal, Augusto Nunes. E hoje os Pingos nos Is têm uma participação especial do economista, colunista, comentarista que eu não encontro há muito tempo, mas que apareceu hoje aqui no programa, Rodrigo Constantino. Seja bem-vindo. Quais foram as suas impressões sobre essa decisão do Marco Aurélio? Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, é um prazer participar do programa aí com você, Felipe, com o Augusto. Admiro muito o trabalho dos dois. E é difícil até comentar, né? O texto que o Augusto acabou de ler agora, que ele publicou na Veja, é espetacular. É isso, né? Quer dizer, nós estamos lidando com vaidade, com arrogância, autoritarismo, maluquice, irresponsabilidade. É um escárnio com a população brasileira. O que o Marco Aurélio Mello está fazendo é atiçando quase uma revolução, né? Uma guerra civil no país. Imagina se a sua decisão de fato é acatada, e ele diz que se não for é porque acabou o Supremo, né? Ele implode de vez o STF e ainda acusa depois o resto dos colegas que já tinham decidido sobre essa questão de segunda instância e prisão lá em 2016, e aí não de forma monocrática, mas de todos no plenário, né, como você mesmo lembrou, Felipe. Então ele vai lá e implode, liga o dane-se, cospe na cara de todos os colegas do Supremo, e ainda diz depois que se não obedecerem ele é porque acabou o Supremo. Quer dizer, é um irresponsável, é um ato criminoso, é um ato de alguém que está brincando com fogo num país que não aguenta mais tanta palhaçada e impunidade. O principal convite ao crime é a questão da impunidade. E a gente sabe que esse negócio de não prender até ir para julgamento em última instância, que é essa casa de quase advogados de criminosos disfarçados de ministros, é isso que nós temos visto, pelo menos, isso vai levar para sempre. Quer dizer, é o fim da Lava Jato, é o fim da delação premiada, ninguém mais vai participar disso se souber que não vai preso nunca, né? Então realmente assim, um negócio tão chocante da forma que foi feita, o teor da decisão, o momento, o timing perfeito, inclusive quase combinado, né? 40 e poucos minutos depois já vinha o pedido dos advogados do Lula. O negócio é tão ridículo que eu digo para vocês o seguinte: se eu tiver que explicar o que está acontecendo hoje no Brasil para os meus vizinhos aqui, eu não vou conseguir, não vou ter chance de sucesso. Legal, Rodrigo. É isso aí, Zé Maria Trindade. Algo a acrescentar aí, Rodrigo Constantino? Pode dizer. Não, exatamente isso, né? Quer dizer, o próprio Trindade lembrou antes lá do Luiz Estevão. Imagina se ele tivesse que estar esperando ainda para a decisão do Supremo, estaria solto até hoje. Quer dizer, isso é um convite à impunidade. Nenhum país sério do mundo faz isso. Agora, qual é a desculpa, com todo o latinório, como diz Augusto Nunes, esse dialeto que o Marco Aurélio costuma usar, né? Qual é a desculpa dele, e que alguns jornalistas cá entre nós às vezes caem nessa? É o ultralegalismo, quer dizer, ele ignora isso que o Trindade acabou de falar, o espírito da lei, e ele se pega na vírgula da vírgula para alegar que está escrito isso e que a interpretação não importa, porque é o que está escrito. Isso me remete diretamente a uma obra, já que ele é elitista, arrogante no palavrório dele, me remete a uma obra de Shakespeare, O Mercador de Veneza, em que o Shylock quer exatamente isso. Não, está escrito aqui que eu tenho direito a £1, a 1 libra de carne do Antônio, que não pagou na época as dívidas, até que a Porsche disfarçada de juíza vai lá e diz, ok, 1 libra de carne, mas nem uma gota de sangue, porque não está escrito nada sobre cair uma gota de sangue. Então, esses ultralegalistas, entre aspas, né, na verdade eles estão usando ali uma tática diversionista, uma estratégia de se apegar ao detalhe do que está escrito e ignorar totalmente o bom senso, o espírito da lei, a questão da impunidade, para brincar com a população brasileira que está saturada, está no limite, está indignada a ponto de ebulição. Então isso é um negócio assim para lá de irresponsável. O que a gente está vendo é muito grave, muito sério isso que a gente está vendo hoje. O Rodrigo tem razão, os tais garantistas brasileiros, eles são especialistas em usar a lei para não fazer justiça. Gente perigosa, os caras estão cumprindo, tem gente cumprindo pena por assassinato. Ali eles Agora, são... O cara é doido. A angústia que vem do povo, da população, é o que fazer com o Marco Aurélio Mello. Quer dizer, não tem como punir um sujeito que faz isso. Essa é a angústia que fica para a população, né? Você parece que se sente impune diante de um imperador imaginário, como colocou o Augusto Nunes, que vai lá e taca fogo no país. Não, você tem toda a razão. Ele faz isso na véspera do recesso e sai.
sair de férias. Agora, tem o seguinte, o Rodrigo lembrou bem, quer dizer, o brasileiro não está desatento, não. Nós estamos vendo aqui os números da audiência deste nosso programa, dos Pingos nos Is. Tá todo mundo aqui mobilizado, olha os números aqui. Aurélio Mello, a Gleisi Hoffmann, outro dia a gente comentou no programa, deu uma declaração de que ela estava trabalhando muito pela soltura do Lula, que o Lula ficaria solto no Natal. Aí a gente lembra disso agora e pensa, bom, esse pessoal naquela conversa de bastidor, a Praça dos Três Poderes, todo mundo juntinho e misturado, pode ter articulado tudo isso, né? Sem sombra de dúvida, né? Suspeitar de qualquer coisa criminosa vindo do PT é a obrigação de todo mundo, né? que acompanhou o que aconteceu no país nas últimas 2 décadas. Quer dizer, com essa turma não se brinca, eles são capazes de tudo, né? Defendem até hoje o modelo venezuelano, basta dizer isso, né? O regime de Maduro é apoiado pelo PT. Então, eles são capazes de qualquer coisa. Da forma que a Gleisi estava festejando hoje já mostra isso, né? Que eles provavelmente estavam articulando. Agora, mais do que isso, mesmo que não estivessem, eu acho que estavam, mas é óbvio que esse tipo de medida favorece, acima de tudo, os corruptos de colarinho branco com acesso a advogados milionários. E isso é o quê? Isso é a elite vermelha do PT. Quem é que pode pagar milhões para advogado? O estuprador, o pedófilo, o criminoso comum lá de crime hediondo que está trancafiado, esse talvez nem tenha conhecimento dessa novidade. Não sei, pode não ter, pode ter um defensor, pode nem ter um advogado particular. Agora, a turma do PT, milionária, essa elite aí, né? Essa elite que mandou tanto tempo no Brasil, esse pessoal tem todos os recursos do mundo para impunidade. Então, a medida parece feita sob medida para agradar a essa turma do andar de cima, a essa elite privilegiada, corrupta, que, ironicamente, fala sempre em nome dos mais pobres do povo, né? E que está sempre pilhando o trabalhador comum e mostrando que, na hora de ir para a justiça, uns são mais iguais do que os outros, como o próprio Lula reconheceu do Sarney, provavelmente se inspirando nele, né? Como a gente tava conversando... Rodrigo Constantino, o povo brasileiro, o eleitorado, deu um recado claro nas urnas contra a corrupção da era petista, mas teve uma parte lá do eleitorado de Alagoas que colocou Renan Calheiros de volta ao Senado. Então ele conseguiu se reeleger. E ele deve ter muita informação, porque a gente percebe que ele tem muito poder lá em Brasília, com mais de uma dúzia de ações abertas sobre ele no Supremo, que nunca avançam. Ele ainda continua entre os favoritos, se não o favorito, para comandar o Senado Federal. Como é que você vê esse representante claro da velha política ainda podendo ter tanto poder? É vergonhoso, né? Mostra que ainda tem muito trabalho pela frente para o Brasil mudar de fato. Essa turma que vem aí, que tem uma garotada mais jovem, um pessoal mais jovem, até com viés mais liberal, que eu sou simpático, ou conservador, criaram-se umas bancadas um pouco mais temáticas, com uma guinada mais à direita, super saudável para a nossa democracia, mas ainda é muito incipiente, ainda é muito pequeno, muito primeiro passo, né? Então isso mostra que vai ter muito trabalho. O Renan é isso aí, o Renan ele deve ter assim, um controle de staff, né? O meio campo, né? Que ele controla, que é impressionante. Inclusive dizem as más línguas que essa questão toda do COAF, com pelo menos o destaque que foi dado, o vazamento anterior envolvendo o filho do presidente eleito, o Flávio Bolsonaro, teria o dedo do Renan. Então, por causa da disputa da presidência do Senado, o Renan realmente é o ícone da velha política e é lamentável verificar que esse tipo ainda habita, né, o Senado, o Congresso, Brasília, de forma geral. Mas só para fazer um gancho com a questão anterior do Marco Aurélio Mello, dessa decisão esdrúxula, que, como você colocou, Felipe, isso, fazendo uma análise isenta de valor, isso é positivo justamente para a turma do Bolsonaro e a turma que quer essa mudança. Claro que tem um perigo aí, porque é o discurso de atropelar certas instituições ou os outros poderes nessa briga de executivo, legislativo e judiciário. Isso não é saudável para o país a longo prazo, não é assim que se constrói uma república que mereça esse nome. Agora, nesse ambiente, com essas instituições tão esgarçadas, degradadas, é óbvio que isso ajuda e dá força política a Jair Bolsonaro e sua turma. As palavras que eu mais ouvi hoje nas minhas redes sociais, dos meus seguidores, dos meus leitores, foi cabo e soldado. Porque será, né? É um clima meio pré-revolucionário que clama quase pela figura de uma pessoa, mesmo que seja autoritária, mas que coloque ordem nessa bagunça. Eu repito, é uma análise
isenta de juízo de valor. Eu não sei se isso é necessariamente positivo ou negativo para o país, mas o que eu sei é que isso está acontecendo e a tendência é aumentar cada vez que a velha política, que Renan Calheiros e Marco Aurélio Mello tentem melar o jogo e ganhar no tapetão. É que no caso, quero saber como é que o Rodrigo faz para explicar essas coisas do Brasil para a vizinhança. Olha, é difícil, viu? Explicar o que é a rachadinha. A rachadinha de salário, a rachadinha. Né? É duro. Falar em laranja, isso não é fácil, não. Olha, eu acho isso grave. Eu não gosto da postura reativa e, inclusive, desse chá de sumiço do Queiroz, do ex-assessor, né? Eu acho isso tudo muito ruim para a imagem do próximo governo, porque mancha a família, mancha o nome do Flávio, mas não só do Flávio. E o fato dele ser alvo de mais críticas, ataques, textos e reportagens também é justificável nesse aspecto. Claro, tem que investigar todos, o volume do petista é muito maior e chama atenção, mas não adianta ficar atacando o mensageiro, falar que o COAF é isso ou aquilo, ou então que o petista mexeu em mais dinheiro e não está sendo tão destacado pela imprensa. O Flávio é filho do presidente eleito, e Exato. O presidente eleito com uma narrativa, com um discurso muito calcado na bandeira ética. Então, a cobrança, inclusive, que vem de nós, né, da direita, ela é devida, justificável e, inclusive, mostra que há um abismo moral intransponível entre petistas e nós. Quer dizer, nós estamos aqui cobrando, não estamos passando pano e nem falando que tem que esquecer. Enquanto que petista acha que PT nunca comete crime, né? Se o Lula for pego em praça pública matando uma criancinha, vão jogar isso para debaixo do tapete. Isso é fato, né? Então, essa é a diferença. Legal. Rodrigo Constantino teve um probleminha de conexão, mas está na linha pelo telefone. Não sei se você acompanhou esse debate, Rodrigo. A sua visão aí sobre o auxílio moradia, que seria uma compensação, terminar o auxílio moradia com uma compensação ao reajuste dos ministros do STF, mas acabou voltando de outra forma. Como é que você está vendo esse caso? Vejo com tristeza, né? Porque o Brasil tem um problema muito sério de hiato do salário da casta privilegiada do setor público e daqueles que trabalham para pagar essa conta, né, na iniciativa privada. E esse tipo de penduricalho, de salário disfarçado, né, que vai sendo criado para aumentar acima do teto o que eles podem ganhar e que já é muito acima da média do setor privado, é sempre um... Rodrigo, perdão, Rodrigo, vou ter de interromper, porque acabou de sair a notícia que o Toffoli suspendeu a decisão do Marco Aurélio que abria caminho para soltar Lula e outros milhares, 169 mil condenados em segunda instância. Rodrigo Constantino, eu tive de interromper para dar essa notícia aqui fresquinha. Agora fique à vontade para comentar esse assunto e para concluir também o seu raciocínio sobre o outro. Então, o Toffoli suspendeu a decisão do Marco Aurélio. Vai lá. Ótima notícia. Eu acho que era esperado isso e é curioso e irônico, no mínimo, que a gente tenha que esperar, como apontou o Trindade, que um ministro como Toffoli, ex-advogado do PT, indicado pelo Lula e pelo Zé Dirceu, inclusive não tinha sequer, na opinião de alguns, o tal do devido conhecimento ali jurídico, saber jurídico para ter sido realmente apontado ministro do Supremo, que ele tenha que salvar a instituição do Marco Aurélio Mello, né? Então é irônico, mas que bom que isso tenha acontecido. A turma do PT vai ficar empolvorosa, vai chamar de traidor e tudo mais, mas é melhor assim. O Brasil respira aliviado até abril e, como disse Augusto Nunes, vamos ver se eles vão ter coragem de afrontar dessa forma a população brasileira nesse clima e na nova gestão que vem aí. Em relação àquela outra pauta, a questão dos salários, do gap, né, do hiato do setor público, dos privilégios, dos puxadinhos, isso aí, infelizmente, é assim desde que o Brasil é império, né? E só para dar um dado para o nosso ouvinte aí, a população de trabalhadores do governo, né, do setor público, ativos e inativos, civis e militares, soma um pouco mais de 13 milhões de pessoas, num país com mais de 200 milhões de população. É 6 e pouquinho por cento da população, tá? Isso consumiu quase 16% do PIB ano passado. Nós estamos falando de mais de 3 vezes, na média, o salário da iniciativa privada, que é quem paga a conta.
Então, isso é um vespeiro que nenhum governo quer mexer, né, por motivos óbvios, só que tem um limite. Chega uma hora que tem que cortar na carne. A reforma da Previdência, que tem que ser feita no ano que vem, no começo do ano que vem, do mandato do próximo governo, ela tem que incluir, ela tem que envolver um corte drástico na carne do próprio setor público, dos privilégios do setor público. Ou isso, ou o clima no Brasil não vai ficar para peixe. E sem isso, sem a reforma previdenciária séria, a economia não vai decolar. Isso. Rodrigo Constantino, a sua visão sobre o desfecho desse dia? Alívio, né? Alívio para os brasileiros decentes, trabalhadores de bem, que condenam todo tipo de corrupção, e tristeza para aqueles que levaram para os trend topics do Twitter hashtag Lula livre, né? Para esses tem que dar um recado que talvez o Cid Gomes daria melhor do que eu, mas parafraseando, né? Lula está preso panaca. Porque não vai ser hoje e ele não vai passar o Natal podendo rir e ridicularizar a população brasileira e tumultuar a posse do futuro governo no dia 1º. Então, é uma boa notícia, é um alívio. É triste, por um lado, que a gente ainda tenha que viver esse tipo de instabilidade institucional, né? Acho que o Augusto está corretíssimo, e você também endossar, Felipe, que a pressão das ruas é fundamental. Isso foi o grande marco divisor de águas, na minha opinião. A esquerda, que sempre foi hegemônica em boa parte na política, na imprensa e, sem dúvida, na academia, perdeu a hegemonia das ruas, perdeu o controle, o monopólio das ruas. Ela tinha as ruas por meio de mortadela, da mobilização de CUT, UNE, MST, esses vagabundos bancados com recursos públicos, né, dinheiro do nosso trabalho. Isso começou a mudar ali em 2015, 2016. Eles perderam o controle das ruas. Hoje, quem vai para as ruas protestar somos nós, brasileiros desorganizados, né, indivíduos trabalhadores e revoltados com essa situação ridícula de impunidade e de escárnio dessas autoridades para com a população brasileira. Então, é fundamental ocupar as ruas e pressionar, porque acreditem, ministro do STF também escuta a voz e o brado das ruas. Então, vamos para as ruas e vamos mostrar o seguinte: não prender bandido condenado em segunda instância no processo judiciário que nós temos no Brasil é literalmente rasgar qualquer possibilidade de punição, é abraçar a impunidade. Isso seria o fim, o caos da nação. E olha, ele estava respondendo a uma provocação feita pelo Partido Comunista do Brasil. Exatamente. Quão irônico é isso? Quão atrasado é esse país? Como é que eu converso com meus vizinhos sobre política brasileira? E dizendo, Rodrigo, que estava defendendo a ordem jurídica, como se o PC estivesse muito interessado numa coisa dessas, né? Agora, 72. Nosso amigo Guilherme Fiuza brincou no Twitter que foi inveja da pauta dominada pela Kéfera. Exatamente. Então ele quis chamar mais holofotes para ele. É por aí. Agora, ele está com 72 anos, ele tem mais 2 anos e meio de Supremo. Então ele deve pensar nisso. Então, eu preciso ocupar ficar sob os holofotes enquanto é tempo. Esportes. Rodrigo Constantino, no apagar das luzes está acontecendo muita coisa nesse país, né? Não falta assunto para você contar para os americanos. Não falta pauta pra gente também, ainda bem, né? Eu escrevo blog, eu escrevo em revista, eu agora sou comentarista da Jovem Pan, não pode faltar pauta, esse pessoal ajuda a gente. Aliás, Rodrigo. Obrigado. Olha, em relação a Raquel Dodge e a independência que vocês estavam comentando, sem dúvida ela está se destacando em relação, por exemplo, a Rodrigo Janot, que hibernou anos e anos e anos e teve um despertar patriótico tardio, quando o PT não estava mais no poder, né? E sobre o Toffoli e a frase do Twitter que o Felipe leu da petista lá, da Érica Cocai, eu só digo o seguinte: não fui eu que fiz intermediação entre CIA e Toffoli para ele ser o novo ícone dos neoliberais militares bolsonaristas, tá? Porque ele agora é parte do golpe, pelo visto, né? O ex-advogado petista. Então não fui eu, talvez o Olavo de Carvalho lá de Virgínia, não sei, mas eu não fiz intercâmbio algum entre CIA e Toffoli, isso eu garanto aos nossos ouvintes.
É isso aí, lembrando, obviamente, que a gente sempre brinca que ironia no Brasil precisa de prefácio, que o Rodrigo está sendo irônico, porque os petistas sempre fazem essas acusações de que qualquer pessoa que tenha críticas ao partido tenha um conluio internacional com a CIA, com o FBI, é um infiltrado do imperialismo yankee. Rodrigo Constantino, foi um prazer tê-lo aqui com a gente em Os Pingos nos Is. Então Rodrigo, pode fazer aí o seu resumo desse dia, as suas considerações finais e o nosso boa noite para você. Bom, em primeiro lugar, foi um prazer para mim, foi uma honra participar desse programa que eu acompanho, que eu admiro. Augusto, Felipe, Trindade, um trio espetacular aí que faz um trabalho sério. E a mensagem de hoje é essa, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Quer dizer, cochilou, o cachimbo cai, como diz um amigo meu. Né? Se você bobear, a turma vai lá na surdina e dá um golpe. Então, esse trabalho da imprensa independente, séria, que faz jornalismo, que tem opinião imparcial, é fundamental para o avanço do país, né? A gente sabe o que tem aí de militante disfarçado de jornalista e de relações públicas disfarçado de veículo de comunicação. Isso tem aos montes. Então, eu realmente parabenizo o trabalho de vocês, da Jovem Pan toda. É um prazer participar do programa e de fato, eu venho constatar como vocês são generosos. Não só dão espaço à Glaze, como o Felipe ainda chegou a chamar de linha de raciocínio aquilo que sai da cabeça dele. Você tá vendo que generosidade, né? Quer dizer, isso, e eles são ingratos. Generosidade é uma coisa impressionante isso, né? Eu não chamaria de linha de raciocínio, mas é muito generoso da sua parte. E brincando aí, mas foi um prazer participar com vocês. Até a próxima. Um abraço. Prazer é nosso. Muito obrigado, Rodrigo. Obviamente